Olá, boa tarde. Meu nome é Márcio Gonçalves, eu sou da PwC. Para quem não conhece a PwC é uma das Big Four. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite do evento. Gostaria de agradecer muito vocês que estão aqui para assistir o evento junto com a gente. Bom, eu tenho acho que duas missões aqui. Uma delas é falar um pouco dessa apresentação que eu trouxe aqui sobre projeto integrado, né? E a outra é falar por um período após o almoço, né? Espero que não seja nada muito maçante e que... Bom, eu não vou falar muito alto, quem quiser dormir, eu não vou incomodar tanto assim. Bom, eu achei bastante proveitoso o período da manhã, as apresentações que foram feitas, achei bem esclarecedoras, elas foram bem diretas em alguns pontos. Mas para ser bem cristalino aqui com vocês, eu gostei muito mais foi das perguntas, né? Teve alguma outra que eu não consegui acompanhar o raciocínio, mas aí foi uma falha minha, na verdade. Mas teve perguntas muito interessantes que mostram qual que é o nível de necessidade de informação e como é que esse tipo de projeto, né, tá afetando a vocês que estão aqui, né? E depois de escutar um pouco isso, eu acabei entendendo ou acreditando um pouco mais que esse projeto, né, de rastreabilidade dos medicamentos, ele não é um projeto que é uma corrida. Ele está muito mais para uma gincana. E é aquela gincana que nós vamos de mão dadas, né, com o nosso parceiro de corrida. E se nós não tivermos uma boa comunicação, uma boa integração, um de nós acaba tropeçando e a gente não chega no resultado final. Quem sabe, com um pouco melhor de integração e comunicação, a gente tem uma chance maior de chegar do outro lado de uma maneira com bastante qualidade. Quando eu falo uma chance maior, daqui até a implementação, uma série de intempéries vão acontecer e uma série de riscos deverão ser mitigados e issues deverão ser gerenciados nesse trabalho. O tema da apresentação aqui, ele tem um tema bem longo, né? Fala do desafio de gestão, das interdependências, dos parceiros, como é que eu faço toda a integração disso, né? Aí eu acho que eu acabei sendo um pouco de sorte também conta nessa vida, né? E a gente poderia ter outra proposta para esse tema, que é a proposta da comunicação. Qual que é um modelo bom de integração e comunicação para que todas essas frentes possam trabalhar juntas e essa gincana possa chegar a todos de uma única maneira. Eu poderia derivar um pouco mais o tema e falar que a integração e comunicação na gestão de projetos, que é o alvo do que eu vou estar falando aqui, eu acho que ele é uma situação, nesse caso aqui, sine qua non para o sucesso impreterível para que isso aconteça e chegue, a gente consiga juntos chegar do outro lado. Um dos nossos parceiros aqui, o nosso bate-papo, aqui, ele falou bastante da parte de riscos, né? E como é que a gente pode mitigar esses riscos. E aí, a gestão de riscos num projeto como esse, ele é importantíssimo, né? Mapeá-los desde o começo, gerenciá-los e mitigá-los, é uma situação que faz parte do dia a dia de um projeto dessa magnitude. E eu tenho certeza que vocês todos aqui estão todos 100% voltados a esses projetos, né? Vocês não têm nada no seu dia a dia para estar gerenciando, e sim, somente esse projeto. Então, imagino que a carga de trabalho que gera 100% já virou uns 150%. Então, a integração em comunicação e esclarecimento, ela se faz muito importante numa gestão, numa magnitude de um trabalho como esse. Eu trouxe aqui os meus amigos anteriores que fizeram as apresentações, né, eles foram bem esclarecedores no que vieram apresentar, falando sobre automação, padronização. E eu fiquei até um pouco sem jeito quando eu fiquei escutando tudo, que vou acabar chegando contando algumas notícias não muito boas, né? Mas são notícias reais, né? A PwC, ela possui uma pesquisa mundial sobre gestão de projetos. É uma pesquisa no qual o Brasil tem uma participação relevante nessa pesquisa. Provavelmente algum dos seus CEOs, CFOs, CIOs participou dessa pesquisa também. E é uma pesquisa que tem uma abrangência bastante grande quando fala de gestão de projetos. Ele fala tanto de projetos de várias indústrias, de pharma, retail, oil and gas,
como ele fala também de tipos de projetos, que não são só projetos de tecnologia, de processos de concessão rodoviárias. E é em cima desse dado que, em média, e essa média é uma média mundial, e eu acho que a gente não fica longe dessa média, eu posso garantir, porque os resultados do Brasil são muito próximos, a gente tem 86% de falhas no planejamento do projeto. Quando falo falha no planejamento do projeto, eu envolvo todas as frentes. Qualidade de entrega, na realização dos benefícios, no cronograma, na gestão dos custos, no orçamento. Volto a reafirmar. A integração e comunicação no início, uma estrutura analítica de de projeto, irá nos ajudar muito a chegar de uma maneira mais tranquila do outro lado. Ou seja, o trabalho vai continuar sendo o mesmo. O trabalho de automação continuará gigantesco. O dos times de tecnologia também. Supply chain, o pessoal de marketing, o pessoal de amostras grátis. Tudo isso vai continuar existindo. Mas, de uma maneira organizada, essa integração transforma esse dia a dia, pelo menos, muito mais previsível. E é isso que um modelo de gestão visa trazer para vocês. Não mais tranquilidade, porque a tranquilidade não vai existir, porque temos um prazo, é um projeto regulatório para chegar do outro lado. Mas um pouco mais de conforto com o que vai acontecer no encadeamento dessas tarefas e atividades como um todo. Nesse slide, ele fala um pouco quais são as influências que está dentro da pesquisa, quais são as influências que trazem um projeto como um todo. Eu não vou falar um por um que está aí, mas vou falar o que está o nosso aqui, né, do que estamos falando, que é a parte regulatória. Nós fomos motivados a fazer um trabalho como esse, por causa de uma influência regulatória. Mas acho que uma coisa importante que a responsável da Anvisa falou, numa frase bem no comecinho do discurso dela, apesar do desafio monstruoso e de uma série de dúvidas que vocês têm, que muitas foram respondidas, que vocês têm que mostrar como é que isso deve ser feito, acho que é uma boa oportunidade também de aproveitar e, quem sabe, revisitar os nossos processos. Acho que é uma boa oportunidade para isso. Já que estamos fazendo um investimento, é uma boa oportunidade. Alinhar esse projeto com a estratégia da companhia. Por exemplo, de melhorar a sua linha de produção, parte supply chain, sua área de marketing, distribuição, embalagem, seu relacionamento com parceiros, fabricantes, tecnologia. É uma oportunidade a ser avaliada. Bom, eu imagino que seja interessante. Aí, o meu colega também lhe adiantou, achei bem bacana quando ele falou sobre riscos, né? Eu acabei trazendo alguns aqui que na verdade são algumas dúvidas que a gente tem que começar a pensar desde o início do planejamento. E algumas, eu fico feliz porque algumas vocês mesmos disseram aqui. Como é que a gente vai lidar com isso daqui para frente? Qual será a adequação dos produtos importados? Teve uma colega que ela fez essa pergunta. A resposta provavelmente está aqui nesse time, né? O importante é que tenha a comunicação e a integração. Desde o começo do projeto, a gente saiba como lidar com isso, né? Não vai ser uma empresa única que vai responder sobre esse assunto, mas ser previsível nos riscos é importante. Ter uma gestão que possa orquestrar todas as frentes do trabalho, isso irá facilitar, né? Facilitar a condução do trabalho, não a sua execução, que a execução continua sendo trabalhosa como um todo. Qual a mudança no processo de logística reversa, se existe alguma mudança ou não, e se existir, como é que nós vamos trabalhar? Como será mapeado o processamento de amostras distribuídas? Eu não vi como é que funcionou, não teve nenhuma pergunta sobre esse assunto, né? Quando eu faço uma distribuição da amostra grátis, a gente falou bastante da farmácia, né? Lá recebeu, como é que eu vou lidar com isso, né? O farmacêutico vai ter que ter lá um seu sistema, muito parecido com a nota fiscal eletrônica, que eu acho que é uma comparação muito válida. Mas como é que funciona isso na distribuição de amostras grátis, né? Qual é o impacto financeiro que vocês sofrerão com a mudança? Também foi comentado, né, qual que é o retorno disso, né? E para ter o retorno disso, a gente precisa mapear desde o início quais são os benefícios que a gente quer com essa mudança. Se encararmos simplesmente com uma mudança regulatória, realmente vai ser um custo. Se encararmos quais são os benefícios que isso pode trazer, a gente pode calcular qual o retorno que isso pode nos trazer. Então, acho que existe um mundo de oportunidades que a gente pode vir atuar aqui.
Como o problema de terceiro ou de vizinho vai afetar na sua entrega e no seu negócio. Mais uma vez, né? Distribuidores, parceiros de tecnologia, qualquer tipo de parceiro, os hospitais, a própria farmácia, se eles não estiverem prontos, isso afeta diretamente a indústria. Aqui produziu, iniciou todo o processo. Por isso, mais uma vez, né? Não é uma corrida de que fala assim, eu terminei a minha parte. Na verdade, é uma gincana, temos que terminar a cadeia como um todo. E aí, um gerenciamento integrado disso vai nos ajudar a fazer esse trabalho. Bom? Como vocês estão estruturados para as mudanças no real das fábricas? E aí o colega que falou sobre automação, né? Ele comentou que existem algumas maneiras disso atuar, como é que a gente pode responder isso? O importante é mapear e saber que existe essa necessidade, por ser que ela não exista, seja um risco totalmente mitigado. O importante é saber como gerenciá-lo. Eu lembro que ele falou uma coisa que eu achei bem interessante também. A linha de produção ela está totalmente encadeada, não há mais espaço para nada. Mas no mesmo momento ele já colocou uma solução que pode ser plausível para isso. Como é que isso se adequa na minha indústria? Ou não se adequa? E como é que eu vou mitigar isso? Ou vou lidar com esse problema até o projeto ser implementado? O importante é saber mapear, né? Qual será o seu modelo futuro de negócio para atender esse regulamento? E aí eu falo um pouco, né? E já pulando para a coluna ao lado. Como é que eu trabalho com as regras de compliance? Como é que eu lido com o meu órgão regulador? Como é que eu trabalho com as informações que eu tenho? Eu sei que algum colega vai falar depois sobre Big Data. Como é que eu vou gerenciar essas informações? Eu sou dono da informação agora? Você é dono e você gerencia essa informação. Qual que é o impacto disso no meu processo de hoje? Quantas perguntas e tão poucas respostas, né? Como meus sistemas vão estar estruturados para isso? Eu vejo que o time de sistemas ele se sente hoje bem seguro do que tem que ser implementado. Gostei muito da pergunta de um colega, ele perguntou, quando se falou de nuvem, né? Como é que eu vou certificar isso, né? Como é que eu coloco um certificado sobre isso, né? Já que pensando que também teve um colega que comentou, falou sobre os data centers, que fala, meu data center que tem um nível 3, imagino que se vai ter o nível 4, deve ser o melhor nível, deve ser o segundo melhor nível. Como é que isso funciona se eu for colocar isso, se a nuvem for a minha melhor solução? Como é que eu certifico minhas informações? Qual o tipo de segurança que eu passo para os meus CEOs, que o meu dado agora não está no meu data center, ou no data center que eu terceirizei? Ele está numa nuvem. Só de pensar já fica um pouco mais difícil de explicar. Mas o importante é que essa explicação exista. Ela existe. O importante é saber integrá-la dentro desse projeto. A comunicação e os modelos de comunicação, que eu espero falar nos slides aqui para frente, vai nos ajudar a gerenciar isso. Bom, como será mais ou menos dos produtos? Vai ter alguma mudança de produto? Vai ter quebra? Vou ter quebra de estoque? Eu vou ter que armazenar de uma maneira diferente, já que agora eu tenho que fazer uma leitura quando eu faço a distribuição desse material. Eu tenho que pensar nisso, como é que isso vai funcionar, né? E qual o modelo de volumetria de dados para isso? Parece que os dados aumentaram bastante. Hoje aqui na apresentação, parece que as informações não foram tantas assim, né? Mas como time de tecnologia, como é que eu gerencio essa volumetria de novas informações? Bom, qual a mitigação para os riscos regulatórios? Se nós fôssemos um banco, o banco tem áreas complexas de compliance, para lidar com todo tipo de problema regulatório, lidar com o Banco Central e os outros body regulators. E nós, né, lidamos com a Visa e os outros ministérios do trabalho. Como é que nós agora vamos gerenciar isso quando nos for solicitado informações? Como é que serão nossas regras de compliance? Como é que serão nossas regras de auditoria interna para gerenciar informações? Como é que a gente vai ver a curicidade da informação que está armazenada ou não? Existe algum risco de exposição de imagem? Se por algum problema nesse modelo de rastreabilidade eu tiver alguma quebra de estoque ou de distribuição, como é que fica isso na minha imagem? Tanto pública, né, ou até com o próprio órgão regulatório. Como é que eu vou lidar com isso? Qual é o meu plano de contingência para a gestão de estoque? Também foi comentado, falta de energia, como é que eu vou gerenciar esse tipo de trabalho, né? Posso de alguma maneira fortalecer a concorrência? Se eu não for tão rápido ou tão eficiente no meu processo, no meu novo modelo,
eu posso estar fortalecendo a minha concorrência que está fazendo uma distribuição melhor, uma captação melhor, uma chegada lá no ponto de venda melhor. Eu tenho que fazer todo o meu plano, o meu plano de negócio tem que ser inserido toda essa nova estratégia com a rastreabilidade. Bom, existe algum risco financeiro? Eu acredito que tenha, né? E como é que a gente vai mitigá-lo? Existe algum risco de não conseguir administrar diversos projetos? E aí é aquilo que eu comentei há uns minutinhos atrás, né? Com certeza quase que absoluta, vocês não estão 100% dedicados a esse projeto, né? Ou essa nova demanda que está chegando. Vocês têm todo o dia a dia disso. Como é que vocês gerenciam todo esse trabalho, né? Meu time interno de gerenciamento de projetos é ele que vai tomar conta disso. Eu preciso de uma empresa independente que me ajude, o meu parceiro de tecnologia que vai me ajudar a fazer isso, o meu parceiro de automação que vai me ajudar. Tudo isso eu preciso trabalhar e mitigar nesse momento. Bom, aí é uma frasinha de efeito, né? O planejamento do projeto integrado será a orquestração para gerenciar todo esse tipo de trabalho. Esse time, né, de gerenciamento integrado de projeto, o principal trabalho dele, que eu chamo, é o trabalho de push. Ele é responsável por empurrar esse projeto para que ele aconteça. Ajudar a orquestrar todas as frentes desse trabalho. Esse time, sim, que ajuda a fazer com que o trabalho realmente aconteça, orquestrado conforme o planejado. Bom, algumas informações um pouco mais positivas, sem ser aquele 86% de projetos que dão algum tipo de problema no planejamento. E quando a gente inicia projetos que tem já um modelo de analítico desde o início, nos ajuda a que nós chegamos de maneira mais fácil ao final. De maneira mais fácil não, maior nível de sucesso. E o sucesso não é garantido 100%, né? Uma melhor gestão dos stakeholders, aqui tem vários deles, né, em cada um na sua cadeia. E como é que eu faço para gerenciar minha ponta e de onde o momento que eu estou, né? Eu vou concretizar benefícios. Quais são os benefícios que eu tive com a implementação da rastreabilidade? Eu não posso enxergar um projeto como esse simplesmente como um atendimento a uma solicitação regulatória. Eu tenho que potencializar um projeto como esse, com melhorar, que seja o mínimo, melhorar o meu modelo de processo, meu modelo de gestão. Quem sabe até modernizar algum momento a minha indústria, a minha fábrica, o modelo de supply chain. E tangibilizar esses benefícios é bem importante. Tá bom? E os cumprimentos do padrão de qualidade, que vocês têm uma maestria nisso, né? Vocês são rigorosamente fiscalizados quando pensam em qualidade. Bom, o que as empresas que, dentro da mesma pesquisa, né, daquele 86%, aquele pedacinho que sobrou, né, como é que eles conseguiram um sucesso relevante na sua entrega, né? Bom, 77% dessas empresas, né, que tiveram um melhor nível de sucesso, eles seguem uma metodologia de gestão de projeto, né? E aqui não é burocratização de projeto, e sim seguir um bom modelo de projeto, um bom modelo de gestão, que tenha cadência, que tenha limites, que respeite escopo, mudança, riscos, planejamento, cronograma, datas, atividades. Não? Eles também utilizam, essas empresas tiveram sucesso, um software de gestão, um software que possa ajudá-los. E aí, no mercado, existem diversos modelos, tipos de software, né? Tem um time de software aqui, eles vão falar um pouco depois, né? Mas tem software de diversos sabores e que podem ajudar. Utilizá-los facilita a gestão de um trabalho como esse, tá bom? 80% desses projetos, daquele pedacinho antes dos 86 que tiveram sucesso, eles possuem um escritório de projeto, um modelo de projeto que possam vir ajudá-los à entrega. Só por essa pesquisa, e detalhe, isso é uma pesquisa, é fato, não é uma empresa que está vindo aqui falar, é um fato real, né? Um modelo, um escritório de projetos ajuda a entregar melhor o projeto. Ele facilita, ele demonstra as necessidades que você vai ter. Você encadeia tarefas, encadeia integradores. E 56% trabalham como um modelo de portfólio.
Modelo de portfólio é um projeto como esse de rastreabilidade, ele não é um projeto único, né? Eu mexo na área de marketing, eu posso, em algum momento ou não, mexer com a área do jurídico, a área de amostras, a área de marketing, a parte de supply chain, a parte de transporte, de distribuição, relacionamento com parceiros, gestão de contratos. Isso é um portfólio de projetos. Imagina a gente fazer isso sem uma metodologia, sem uma solução sistêmica e sem um modelo, sem um escritório de projetos. Aí acontece aqueles 86% de falta de planejamento e fracasso. Bom, aí coloquei até um pouquinho vermelhinho aqui, que é uma outra coisa que também foi citado, um dos nossos colegas falaram, né, quando falou de ROI, né, somente 23% desse grupo de entrevistados utilizam uma solução para a gestão orçamentária do projeto, a gestão do budget, avanço físico-financeiro. Imagina como se for nos perguntar como é que o projeto está indo bem. Então, eu tinha que cumprir dentro da minha curva S, né? Eu tenho que cumprir 70%, cumprir 65%. Eu tenho um plano para cumprir 5% ocorrendo. E o avanço físico? E o avanço financeiro? Se eu tiver que me submeter a planilhas, não que não seja uma ferramenta ruim, mas a resposta vai ser muito mais demorada. Aliar essas soluções tecnológicas às soluções de gestão financeira e orçamentária vão facilitar muito o dia a dia de um projeto de uma magnitude como essa. Ok? Bom, aí reforçando um pouco, né? Aí não é muito um conselho, mas como a gente pode facilitar o dia a dia num trabalho como esse, né? Bom, aqui, imagino que todos aqui estão aqui para absorver informações, esclarecer suas dúvidas, tirar alguma necessidade, quem sabe até fazer algum tipo de, espero que sim, fazer algum tipo de relacionamento e troca de informações. Bom, primeira coisa, preciso envolver todos os stakeholders desse trabalho, que vai desde os órgãos regulatórios, o governo, meu parceiro, o fabricante, tecnologia. Preciso colocar isso tudo num único arcabouço, preciso saber com todos que eu vou lidar. Surpresas de novos stakeholders. Eu não tenho só meus stakeholders internos, eu tenho toda uma comunidade aqui, vou chamar de todo um ecossistema que eu tenho que lidar. Bom, eu preciso desenvolver um bom modelo de gestão de comunicação. E aí, uma coisa que eu acredito que muitas vezes é negligenciada é como eu faço meu modelo de comunicação. E quais são os níveis de informação que eu devo passar para qual tipo de público? Qual a frequência? Qual a cadência? Qual o conteúdo? Eu tenho um modelo de comunicação, eu tenho necessidade de comunicação como um todo num trabalho como esse. Visto isso, é o número de dúvidas que a gente teve no meio do caminho aqui, né? E aí, esse aqui então, um momento de esclarecê-las. E como é que eu vou divulgar isso dentro da minha companhia, né? Já que eu estou me preparando com o momento de stakeholder, eu preciso criar meu modelo de gestão de comunicação. Tá bom? Evidentemente, eu tenho que fazer a integração, que eu já falei várias vezes, das minhas áreas e parceiros, né? Nas áreas internas. Esse projeto não é um projeto único exclusivamente de tecnologia, também não é um projeto único exclusivamente da linha de produção. Ele é um projeto que envolve praticamente toda a empresa. Será que todos estão ligados que isso está acontecendo? Ou só tem algumas áreas aqui que estão preocupadas com isso, com os suprimentos? É um bom momento de a gente esclarecer e colocar isso já, ligar um projeto. Pelos prazos que eu entendo e que eu venho entendendo, se a gente começar a fazer isso agora, já estamos um pouquinho atrasados. Tá? Qual que é o impacto da minha cadeia logística? Eu já falei um pouco, né? Desculpa ser repetitivo, gostei muito daquela pergunta sobre a importação, acho que foi uma pergunta muito legal. Como é que eu faço armazenamento, dispersão de medicamentos, como é que eu trabalho com as amostras grátis, né? Com certeza as respostas, a maioria delas estão aqui. O problema é já mapeá-las, como é que isso funciona. Bom? E qual que é a possibilidade de atuação caso esse projeto não aconteça, né? No prazo determinado? Como é que a gente vai agir se isso não acontecer? Como é que a gente vai saber? Esse projeto não aconteceu. A gente aqui, um ou outro, né? Porque a maioria não fez isso. Um ou outro caiu naqueles 86% e não entregou no prazo. Como é que eu vou lidar com isso? Com a minha área interna de compliance, com a minha auditoria e principalmente com o órgão regulatório. Qual que é o meu plano para isso? Mas a gente não vai fazer isso, a gente vai entregar na data. Eu tenho certeza disso. Mas vocês são precavidos,
um plano vai ser sempre importante estar pronto. E é um exemplo que eu vejo, eu acho que tem muito mais do que está escrito aí, né? Perdão. Quem estão envolvidos, né? Empresas, produtores, os fabricantes, os atacadistas, os varejistas, os importadores, os hospitais, os compradores finais, alguma unidade de dispersão, eu falo os próprios médicos, né, que prescrevem os medicamentos, né? Eu penso um pouco disso quando falo de amostra grátis, né? E os representantes comerciais que vão lá com aquele, espero que não tenha nenhum aqui, também não comentário preconceituoso, por favor, aqueles que têm aquelas famosas malas assim, e vão lá fazer a demonstração do medicamento e a sua entrega. E a todas as áreas internas da companhia, né? Mais uma vez, não quero que um projeto como esse se limite à tecnologia. É um problema de tecnologia. A tecnologia tem que resolver isso junto com o pessoal da produção. Eu tenho que envolver o time de qualidade, o time de arte. Eu vou mexer numa embalagem, né? Como é que eu quero que isso seja disposto? Eu não quero que seja disposto, como aquela colega mostrou, uma caixa, né, que tinha o código e o leitor não conseguia ler o código, né? Então, eu preciso me preparar melhor para isso. Então, tem embalagem, a caixa, o pallet. Eu vou mexer com a minha logística, né? Eu tenho que alterar, eu tenho que ter algum tipo de logística diferente, de empacotamento, disposição da mercadoria de uma maneira diferente, quando eu vou enviá-la. Como é que eu combino isso com o meu distribuidor, né? Será que o meu distribuidor quer receber isso de uma maneira diferente agora, né? Já que ele está automatizado do outro lado? É importante a gente estar lidando com isso. E a própria área de engenharia, que tem a ver com possíveis mudanças na planta. Legal? Aí, você não... Deixa aqui uns 5 minutinhos acadêmicos aqui, né? Algumas coisas importantes quando a gente fala na parte de PMO, né? Primeiro, essa parte de estrutura organizacional, né? Como é que a organização está alinhada com a necessidade desse projeto? Os nossos CX lá estão realmente entendendo qual que é a complexidade ou a não complexidade para a implementação de um projeto regulatório que tem data de entrega já definida? Nossa estrutura organizacional já está preparada para isso? A gente tem uma estrutura organizacional preparada e já... Nós precisamos de elementos nessa entrega do projeto. Processo, eu quero fazer uma pequena divisão aqui, né? Tanto a parte de gerenciamento de projetos, né? Os processos de gerenciamento de projetos que eu utilizo, eles já estão bem fundamentados. Aquela metodologia que aqueles 77% utilizam, que agora eu vou estar usando também, ou já uso, ele está muito bem integrado, a empresa entende como é que funciona essa comunicação, a integração desses processos. E a outra parte que eu ia falar é aproveitar esse momento, quem sabe eu posso melhorar alguns processos, né? Ou alguns processos que estão desperdícios, repetitivos. Acho que é o momento de estar aproveitando essa onda, né? Tecnologia da informação, aquele outro pedaço lá, né, daquele time que consegue fazer fora dos 16%. Eu vou utilizar tecnologias que me ajudem na gestão desse trabalho. Puxa vida, né? O pessoal veio até aqui, eu vou ter que colocar esse novo código, eu vou ter que alterar meus sistemas, eu preciso de uma tecnologia para poder gerenciar um projeto como esse. Eu acho que só pelas perguntas e pelos expositores aqui, eu acredito que sim, né? É um projeto complexo, vou chamar de trabalhoso, bastante trabalhoso. Tá? E pessoas e cultura, né? Quanto mais cedo a gente conseguir envolver as pessoas e a cultura de modelo de gestão de projetos, e quanto isso é importante, vai facilitar o gestor desse trabalho como um todo, o head desse projeto. Pessoas incumbidas e já comunicadas, é toda a diferença num trabalho como esse. Eu sei o que está acontecendo, eu sei por que eu estou fazendo isso, eu sei qual é a importância dentro da minha cadeia de estar executando essa atividade. Bom, alguns fatores críticos aí. Envolver os stakeholders logo no início, muito mais do que envolver, é saber quem são eles, né? Quais são todos eles e mapeá-los. Usar softwares adequados para poder fazer esse tipo de atividade. Entender e envolver todas as áreas da empresa. E aí, nesse envolvimento das áreas que vão fazer parte do trabalho, é sensibilizá-las o mais rápido possível, que ela está na cadeia como um todo. Lembrando que a gente não está fazendo um projeto de
corrida, né? É uma gincana. Se é uma gincana, tem que todo mundo chegar junto do outro lado. Não adianta um chegar, porque não funcionou, né? Funcionários engajados e experientes, essa está resolvida, vocês estão todos aqui, né? Aqui eu só colocaria também sensibilizados com a necessidade, né? Lembrando que vocês têm N outros projetos que estão trabalhando, ou N outras atividades do dia a dia, destacar pessoas a serem engajadas nesse trabalho é extremamente importante. Bom? Realizar uma estratégia de garantia de qualidade, de entrega, né? Qual que é o nível de qualidade que a gente quer nessa entrega? Plagiando, quando mostraram o Data Matrix, a nota vai de A a F, né? Eu lembro que quando era B já passava, alguns já C já passava. Qual que é a nota de qualidade que a gente quer na entrega desse trabalho? E realizar os treinamentos são focados e a comunicação para isso. Bom, comunicação, eu acho que é um efeito de sucesso aqui, é isso que vai fazer a coisa funcionar, né? E o planejamento são as diretrizes que vão estabelecer aonde a gente quer chegar. Tá bom? Ainda sobre essa parte de comunicação, né? Que eu acho que é extremamente importante quando estamos lidando com vários stakeholders desde o começo. Primeiro qual que é o formato dessa comunicação que a gente quer estar fazendo, né? E serão formatos diferentes, de acordo com o público que a gente vai estar atuando. Nosso público interno, nossos níveis hierárquicos dentro da companhia, nossos órgãos regulatórios, nossos parceiros. O importante é estabelecer esse formato desde o início. Pontualidade. Pessoal, comunicação não é só no primeiro dia, a comunicação tem que ter cadência. Sem cadência não funciona, cai no descrédito. Na verdade, um dia eu recebi um e-mail sobre o assunto, eu participei de uma reunião. Funcionou naquele dia, passado algum tempo não funcionou mais. Pontualidade é importante. Conteúdo é segmentado para o público que eu estou atuando e trabalhando, né? Acho que é importante. Quais são os modelos de reportes, status reports, de indicadores que eu quero mostrar meus avanços? Ele tem que ser muito bem segmentados. E detalhe, eu tenho que estar fechando isso previamente com meus stakeholders. Essas serão as informações que eu irei enviar para você nesse formato com essa pontualidade. Negócio fechado. Deal fechado. Tá? A conscientização. Todos têm que saber que um projeto é um projeto que é uma gincana, vamos todos juntos. Qual o contexto? Eu vou acelerar um pouquinho aqui. Qual que é o contexto e a frequência do envio das informações? Semanal, diário, mensal. Aqui não vai existir anual. Como é que isso funciona? E qual que é os meios de comunicação que eu vou estar trabalhando? Pessoal, foi isso que eu vim trazer para vocês aqui e falar sobre as necessidades e as particularidades de um projeto dessa magnitude e qual a importância da integração com seus parceiros e respeitar muito os modelos de comunicação. Era isso.